Saudações, eu sou o professor Emerson Cassiano e afinal, rosa do deserto pode tomar chuva ou não? Em muitas regiões do país está começando a chover. Será que você deve se preocupar nesse período aí? É sobre isso que nós vamos falar hoje. E se você está chegando agora aqui no canal e ainda não é inscrito, não deixe de clicar no botão de se inscrever. Se inscreva no canal e marca o sininho para ser sempre avisado quando a gente tiver novos vídeos por aqui. Gente, em muitas regiões do Brasil está começando a chover. Aqui no Piauí já está começando a cair bastante chuva e é uma pergunta recorrente que as pessoas me mandam. Professor, eu posso deixar minha rosa do deserto na chuva? Afinal, a rosa do deserto pode tomar chuva ou não? O que é que eu devo fazer nesse período para evitar que as minhas plantas morram? Porque você sabe que nesse período aí é o período que você tem maiores chances de perder planta, principalmente por apodrecimento, né? De vez em quando você vai lá olhar uma planta durante o período de chuva e você pode acabar achando ali uma rosa do deserto com um apodrecimento de raiz e muitas vezes não há o que fazer, a planta morre. Mas afinal, quais são os prós e os contras da chuva para as nossas rosas do deserto? É exatamente isso que eu vou falar aqui nesse vídeo, tá? Primeiramente vamos abordar os prós. Sim, a chuva traz bastante benefícios para as rosas do deserto. O primeiro benefício que a gente pode falar é o engordamento do caudex. Quando a gente observa nossas plantas nesse período de chuva, vocês vão ver que o caudex ele dá uma engordada. Com as primeiras chuvas você vai ver que os caudex das suas plantas vão começar a explodir, a querer realmente estourar de tão gordinhos. Então realmente, se você quer desenvolver o caudex das suas rosas do deserto, que eles fiquem cada vez mais gordinhos, a água da chuva é fundamental. A chuva ela vai ajudar muito nesse processo. Pode observar que você vai ver aí no seu jardim muitas rosas do deserto com o caudex bem gordinho durante esse período aí. Será que esse é o único benefício? Não, a chuva ela traz bastante nitrogênio. Então esse nitrogênio que a chuva traz da atmosfera, ele é utilizado pelas plantas de uma forma muito rápida para desenvolver toda a parte vegetativa. O que seria isso? Tudo aquilo que não está relacionado com as flores, com a reprodução, né? Ou seja, você tem folhas, ramos, né? O caudex que eu acabei de falar, as raízes, então tudo isso aí vai se desenvolver mais nesse período. Então é comum durante o período de chuva a gente ter folhas mais verdes, folhas mais desenvolvidas e folhas em maior quantidade. Então, se você tem plantas que estão ali meio que estagnadas, né, pararam de crescer, estão com um crescimento muito lento, então nesse período de chuvas aí elas vão acelerar o seu crescimento. Então a chuva ela favorece muito ao crescimento da sua rosa do deserto. Ela vai desenvolver mais os ramos, as folhagens, as raízes. Então é um período muito favorável. Inclusive, olha, deixa eu mostrar essa plantinha aqui para vocês. É uma planta que eu estou trabalhando aquela técnica da raiz aranha. Tá? Então essa planta aqui, ela passou por uma poda radical e eu deixei aqui apenas 4 raízes se desenvolvendo. Há 2 semanas antes das chuvas começarem aqui, essas raízes aqui eu conseguia ver do jeito que vocês estão vendo aqui e ela era bem fininha, era uma raiz fina que estava passando aqui. E agora, 2 semanas depois que o período chuvoso começou, olha como elas já estão gordinhas, olha como as raízes já estão engordando bastante aqui. Então daqui a pouco eu suspendo mais essa planta para deixar essas raízes cada vez mais à mostra. Então se você quer desenvolver raiz, se você quer desenvolver caudex, quer que sua planta fique mais robusta, cresça, esse período de chuvas é muito favorável para isso. Uma outra vantagem no período de chuvas é que você não vai precisar gastar tempo se preocupar tanto com as regas, né? Você vai ter umidade constante ali no ambiente, então determinadas épocas do ano chove quase todo dia, então você vai ter ali o substrato sempre úmido, você não vai precisar se preocupar com rega. Eu até fico mais tranquilo nesse período, porque é um tempo ali que eu não vou precisar estar regando as minhas plantas, ali, gastando bastante tempo, muitas vezes, a depender da configuração aí das suas plantas, a gente leva bastante tempo para regar todas, né? Então durante esse período de chuva você não vai ter que se preocupar tanto, você vai regar menos ou nem vai precisar regar as suas rosas do deserto. Lembrando que você só deve regar quando o substrato estiver seco.
Então, nesse período de chuvas, o substrato se mantém úmido por bastante tempo, então a rega ela não é necessária. Então, é inegável que a chuva traz bastante benefícios para as rosas do deserto, como eu acabei de falar aqui para vocês. Mas também a chuva traz vários riscos, vários perigos aí nesse período, e agora são os contras que nós vamos falar agora. Primeiro ponto negativo com relação às chuvas, com relação às rosas do deserto que estão expostas à chuva, é a menor quantidade de flores. Sim, apesar de a gente ter algumas plantas que vão insistir aí na floração, a gente vai ter muito menos flores no jardim durante esse período. Isso é esperado, tá? Não adianta você se desesperar e querer adubar loucamente as suas rosas do deserto para que elas estejam sempre floridas, inclusive no período de chuva. Não, isso é esperado. No período de chuva, o substrato está sendo lavado, né, constantemente, está sendo lixiviado, então muitos dos nutrientes vão sendo perdidos ali pela água da chuva. Então muitas plantas acabam se desenvolvendo mais pela maior quantidade de água, mas produzem menos flores, porque falta fósforo, falta sol, você tem menos sol nessa fase do ano aí, então é normal que a gente tenha menos flores, tá? Um outro motivo é que mesmo aquelas que produzem flores, muitas vezes têm as flores danificadas pela água da chuva. Às vezes aquela planta ela está produzindo botões e a chuva cai ali de forma torrencial e aqueles botões acabam sendo abortados ou estragam mesmo em contato com a água da chuva. Muitas vezes a flor já está aberta e ela acaba sendo danificada pela água da chuva que cai ali em cima dela. Então isso é perfeitamente normal, é esperado se uma planta ela está exposta à chuva. A única coisa que você poderia fazer é proteger essa planta que está com flor em um local abrigado, de modo que ela não tome chuva e você consiga preservar aquela flor por mais tempo. Tá? Mas isso, dependendo da quantidade de plantas que você tem, acaba ficando meio inviável. Tá? Então, se você tem muitas plantas, é deixar elas tomar chuva à vontade ou construir uma estufa, que aí já seria um outro trabalho, uma outra configuração, e nem todo mundo tem condições ou espaço para construir uma área coberta em casa. Uma outra desvantagem do período chuvoso é que nesse período aí aparecem mais pragas, tá? Então muitos insetos se reproduzem mais durante o período de chuva, então a gente acaba vendo muito mais pulgão, cochonilha, às vezes ácaros aparecem também, tá? E também fungos, né? Então as pragas elas vêm com muito mais força durante esse período onde você tem mais umidade no ambiente. É muito comum você ver as suas plantas, né, com folhas com manchas assim, ó, essas manchas arredondadas, são necroses, né? Necroses causadas por fungos, e esses fungos muitas vezes manifestam esses sintomas aqui nas folhas porque eles estão se alimentando dessas folhas. Então muitas vezes você tem que arrancar essas folhas, eliminar qualquer folha que esteja ali sendo atacada com fungo, e você muitas vezes consegue eliminar aqueles fungos ali simplesmente arrancando as folhas, evitando que aquela infecção fúngica passe para o ramo e cause um apodrecimento de galho ou que caia ali no substrato e eventualmente cause um apodrecimento de raiz, tá? E você também pode trabalhar muito a aplicação de fungicidas nesse período, tá? Então, um período de estiagem, que é aquele período do ano que não chove, a gente às vezes nem aplica fungicida, às vezes nem é necessário, ou às vezes aplica uma vez por mês por precaução. Agora, nesse período de chuva, onde você tem água constante, umidade constante, você pode aplicar com a maior frequência, uma vez a cada 15 dias, ou uma vez até por semana, se você tiver aí um ataque muito severo de fungos nas suas plantas. Mas é importante falar que os fungos, eles são os grandes vilões aí das nossas rosas do deserto, principalmente nesse período de chuva, que aí a gente entra no outro ponto negativo que o período de chuvas traz, que é o temido apodrecimento. Muitas plantas podem aparecer com apodrecimento nesse período, a depender aí do seu substrato. Se você não tiver um substrato com ótima drenagem, um substrato que retenha água, esse substrato retendo água, ele vai criar fungo ali que vai apodrecer a raiz da sua rosa do deserto. E a gente sabe que apodrecimento de raiz é o que mata rosa do deserto. E nesse período de chuva a gente encontra muito esses fungos nas folhas e muitas vezes esses fungos passam para os galhos e aí causa apodrecimento de galho também. Se você não podar o galho que está com podridão, essa podridão ela pode passar para o caudex e acabar comprometendo toda a planta.
Então, nesse período é importantíssimo que você reforce aí a aplicação de defensivos, seja inseticidas para combater aí pulgão, cochonilha, seja acaricida para combater ácaro e principalmente fungicida para combater os fungos, porque quando você aplica fungicidas com mais frequência, você acaba eliminando esses fungos aí, diminuindo bastante a população deles e a incidência de casos de podridão ela é cada vez menor. Não estou dizendo que você vai estar 100% livre de perigos durante esse período de chuva aí, não, isso não existe, tá? Mas você vai diminuir bastante aí a quantidade de casos de podridão aí nas suas rosas do deserto. Então, se você ainda está se perguntando se a sua rosa do deserto pode ou não tomar chuva, aí você tem que pesar aí os dois lados, os prós e os contras. Por exemplo, para mim, neste espaço aqui, não é interessante eu proteger as minhas plantas, tirá-las da chuva, porque eu tenho muitas plantas e seria muito trabalhoso, eu nem teria um espaço adequado para colocá-las, para que elas ficassem protegidas da chuva. Tá? Então, para mim, é inviável, eu acredito que para muita gente aí também pode ser. Agora, se você tem 1, 2, 3, 5 plantas, talvez você consiga protegê-las da chuva. Mas é interessante que você saiba exatamente quais são esses benefícios que a chuva traz, como eu falei, e quais são os riscos. E aí você consegue equalizar e seguir aí minimizando os danos em prol aí dos benefícios que a chuva traz, que é todo esse desenvolvimento que ela proporciona para as rosas do deserto. Tomando todos os cuidados, com um substrato com ótima drenagem, com a aplicação de defensivos regularmente, principalmente fungicida e, muito importante, olhando para as suas plantas. Todos os dias você indo lá examinar, ver se está tudo bem. Você pode descobrir um problema ali muito no começo e conseguir salvar aquela planta. Então você examinar, inspecionar suas plantas todos os dias durante esse período é muito importante. Você tomando esses cuidados aí, a sua rosa do deserto ela pode tomar chuva sim, suas plantas podem ficar na chuva, elas vão se desenvolver bastante e logo após o período de chuva você vai ter plantas aí com as raízes bem desenvolvidas que poderão passar por um levantamento de caudex, por exemplo, e você aí seguir trabalhando para deixar elas cada vez mais bonitas. Agora, se você não quer se arriscar, se você quer realmente ter um ambiente controlado, se você tem condições para isso, você protege as suas plantas, levando-as para algum local abrigado ou até mesmo construindo uma estufa, que esta é a vantagem da estufa. Você tem um ambiente controlado onde você controla a umidade, a rega, muitas vezes a temperatura você consegue controlar, então a quantidade de sol, as plantas, as pragas também você consegue controlar bastante tendo estufa. Então a estufa ela traz bastante vantagem, mas nem todo mundo tem condições, então se você não tem condições, se é muito trabalhoso para você fazer esse jogo aí de proteger as plantas da chuva, tome os cuidados necessários e deixe as suas plantas na chuva que elas vão se desenvolver muito bem. Gostou desse vídeo? Então não esqueça de deixar o like aqui, curte esse vídeo que você ajuda esse vídeo a chegar a cada vez mais pessoas. E eu espero que esse vídeo tenha sido útil para você, não deixe de compartilhar à vontade, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito e me siga no Instagram que está aqui embaixo. Estamos lá todos os dias compartilhando dicas também sobre as nossas rosas do deserto. Até o próximo vídeo, um forte abraço, tchau, tchau!